Olá, pessoal. Então, continuaremos hoje com as nossas aulas de estequiometria. Então, hoje falaremos sobre reagente limitante e reagente em excesso. Então, voltamos à síntese da amônia, né? A gente está trabalhando bastante com ela na estequiometria. Para cada molécula de N2 que reage, 3 moléculas de H2 reagem também. Assim como já sabemos, há uma proporção entre as quantidades de moléculas que participam da reação e, por conseguinte, uma proporção entre as quantidades em mols. Então, né, quando a gente tem uma equação balanceada, por exemplo, da formação da amônia, vou ter uma molécula de N2, aqui representada por essas dois Ns aqui, 3 H2, representados por essas bolinhas brancas, formando 2 NH3, que são essas amônias aqui. Então, para uma dada quantidade de N2, se colocarmos mais hidrogênios que o necessário, as moléculas de H2 em excesso não reagirão, pois não há moléculas disponíveis de N2 para reagir com elas, formando então a amônia. Então, para produzir amônia, né, eu preciso de nitrogênio e de hidrogênio. Então, o esquema a seguir ilustra a síntese da amônia acontecendo na presença de excesso do reagente gás hidrogênio. Então, eu tenho aqui um N2 e em vez de só ter 3 mols, eu vou ter 5, ó, de H2. Quando isso acontece, o que acontece? Não vou ter nitrogênio para todo mundo, então vai sobrar H2. Então eu digo que H2 está em excesso e N está limitando a minha reação. Ou seja, quando N acabar, acabou a minha produção de amônia, acabou o meu produto final. Então a proporção entre os mols de reagente vai ser de 1 mol de N2 para 3 mols de H2. As quantidades em mols dos reagentes estiverem presentes exatamente na proporção estequiométrica, então dizemos que não há excesso em nenhum deles. Contudo, se eles não estiverem presentes nessa proporção, então um deles estará em excesso. Por exemplo, se colocarmos para reagir 10 mols de H2, de N2 e 40 mols de H2, haverá um excesso de 10 mols de hidrogênio. Se colocarmos para reagir 20 mols de N2 e 30 mols de H2, haverá um excesso de 10 mols de N, de nitrogênio. Denomina-se reagente limitante o reagente consumido totalmente em uma reação química. Após o consumo do reagente limitante, não se pode formar mais produtos de reação, ou seja, a reação termina, ele limita a reação. Denomina-se reagente em excesso o reagente presente numa quantidade superior à necessária para reagir com uma quantidade presente do reagente limitante. Então, vamos para um outro exemplo. Ao se misturar 5 mols de H2O, de hidrogênio, de H2, com 1 mol de O2, a reação seguirá a seguinte equação. Vamos lá. Para a gente produzir H2O, o que a gente precisa? Oxigênio e hidrogênio. Posso seguir minha conta aqui, minha equação? Não, porque essa equação não está balanceada, né? Tenho 2 hidrogênios nos reagentes e 2 hidrogênios nos produtos. Mas eu tenho 2 oxigênios aqui nos meus reagentes, eu preciso 2 oxigênios nos meus produtos. Com isso, eu mudei também o número de hidrogênios. 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu tenho que botar 2. Bom, agora eu já consigo ler o meu problema. O que eu dizia que ao se misturar 5 mols de H2, de hidrogênio, com 1 mol de O2, seguindo essa equação, qual seria a relação estequiométrica dos reagentes? Então, eu vou só diminuir aqui a nossa imagem para a gente trabalhar nisso. Só um pouquinho. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu montei a minha equação na formação de água. 2H2 mais O2, resultando em 2H2O. Então, qual que é a minha relação estequiométrica entre esses caras? De 2 mols de H2 para 1 mol de O2, produzindo 2 mols de H2O. É isso que está me dizendo a minha equação. E aí diz que ela quer relacionar hidrogênio e oxigênio. E está dizendo que vai misturar 5 mols de H2. Então, como é que eu começo essa minha equação? 2 mols de hidrogênio estão relacionados, segundo a equação estequiométrica, que nós acabamos de ver, com quantos mols de oxigênio? 1 mol de O2. Ok? Então, se eu quiser reagir 5 mols de H2, quanto eu vou precisar de oxigênio?
X vai ser igual a 5 vezes 1 dividido por 2, 2,5 mols de O2. Então, para eu conseguir fazer uma reação com 5 mols de hidrogênio, eu precisaria de 2,5 mols de oxigênio, segundo a minha equação estequiométrica. Porém, está dizendo lá que eu vou misturar com apenas 1 mol. O que vai acontecer se eu tiver apenas 1 mol de oxigênio? Vai sobrar 1,5 mols de O2 da minha equação. Então, para reagir completamente 5 mols de hidrogênios, seriam necessários 2,5 mols de oxigênio. Como eu tenho apenas 1 mol de oxigênio, o que vai acontecer? Ele vai ser o meu reagente limitante. Eu não tenho quantidade suficiente de O2 para reagir com 5 mols de hidrogênio. Logo, tenho apenas 1 mol. Logo, eu posso dizer que ele vai ser meu reagente limitante. Quando acabar aquele meu 1 mol de hidrogênio, eu não vou ter mais produção de água. Vai acabar sobrando esses meus hidrogênios e faltando o meu O2. Com isso, esse meu reagente vai ser o limitador da minha reação química. Ok? Vamos voltar para o compartilhamento. Vamos ver outra equação. Considere a reação de oxidação da amônia, ANO, sobre uma tela de platina, conforme 4NH3 gasoso mais 5O2 gasoso, resultando em 4NO gasoso mais 6H2 líquido, H2O líquido. Supunha que massas iguais de NH3 e O2 sejam misturadas, por exemplo, 750 gramas dele. Primeira coisa, pessoal, eu olhei para uma reação química. Primeira coisa que eu faço com ela nessa equação é balancear. Então, eu tenho que ver, está balanceado aqui? 4 nitrogênios do lado de cá, 4 nitrogênios do lado de lá, 12 hidrogênios do outro lado, 5 vezes 2, 10 oxigênios, 4 aqui, mais 6 lá, 10. Ok, posso começar a pensar o resto do meu problema. Então, massas iguais, 750 gramas de cada um. Esses reagentes estão misturados na relação estequiométrica correta ou um deles está em falta? Isso é, um deles, NH3 ou O2, limitará a quantidade de NO a ser produzido? E se esse for o caso, quanto de NO pode ser produzido se a reação for completa? Então, eu vou copiar aqui para nós. 4NH3 mais 5O2, resultando em 4NO mais 6 águas. E foi dito aqui que massas iguais foram misturadas, 750 gramas cada, de amônia e de hidrogênio. Eu quero primeiro saber se tem algum excesso, né? E depois quanto de NO foi produzido. Vou acabar o compartilhamento de novo, para a gente poder ver bem o quadro. Então, o que eu vejo aqui na minha equação? Eu tenho uma relação de amônia e oxigênio, né? São os meus reagentes. 4 mols de NH3 vão reagir com 5 mols de O2, correto? Como é que eu trabalho com mols e gramas? Tabela periódica, massa molar dos meus elementos. Então, vamos lá. 4 mols de NH3 são quanto em grama? Continuo com 4 na frente, porque é uma repetição de vezes dele. Amônia, nitrogênio, é 14 mais 3 hidrogênios, seria a minha massa. 5, continuo com a relação estequiométrica. O2, o que é O2? 2 vezes 16. Então, estou transformando o número de mols em gramas, ok? Quanto que é minha dado aqui? 750 gramas, tanto de amônia quanto de oxigênio. Eu resolvi calcular pela amônia. Se vocês calcularem pelo oxigênio, o resultado tem que ser o mesmo. Não numérico, mas o reagente em excesso tem que ser o mesmo. Então,
4 vezes 17. E aqui 5 vezes 2 vezes 16, 32 vezes 5. Minha calculadora. Aqui. Então, 5 vezes 32 vezes 750 dividido por 4 vezes 17 vai dar aqui esse número 1764,7 gramas de O2 serão necessários para reagir com as 750 gramas de amônia. Logo, eu tenho esse valor, eu tenho essa quantidade aqui de O2. Não, eu tenho as mesmas 750 gramas. Logo, O2 é limitante. Então, ele está limitando a minha reação. Quando acabar o O2, acabou a minha reação, a minha produção de NO. Ok? Aí perguntava lá também quanto de NO, né, qual é a massa de NO que poderia ser produzido. Gente, sempre eu vou usar o meu reagente limitante para essa conta. Por que o reagente limitante? Porque quando ele acabar, acabou a reação. Ou seja, quando a minha oferta de O2 não estiver mais disponível, acabou a minha produção de NO. Não interessa quanto de amônia for colocado na minha reação. Como é que eu relaciono isso? 5 mols do meu reagente limitante O2 estão relacionados com quantos mols de NO? 4 mols de NO. Novamente, eu vou trabalhar com massa. Então, 5 vezes 32, né? 2 vezes 16. 4 vezes NO. Qual que é a massa do NO? 30 gramas, né? 14 mais 16. Sempre levando em consideração a coeficiente estequiométrico. Quanto que eu tenho de NO? 750 gramas. E não mais. X. Então, qual que é o máximo que eu vou conseguir produzir? 750 vezes 4 vezes 30, dividido por 5 vezes 32. 500x vai ser igual a 562,5 gramas de NO serão produzidos na minha equação. Então, pessoal, como é que eu calculo quando tenho reagente limitante? Primeira coisa, vou lá, vejo se o balanceamento está ok. O balanceamento está ok, vejo, alguém está limitando essa minha equação? Se sim, é com o reagente limitante que eu vou conseguir ir trabalhando, tá? Sempre com ele. O em excesso não adianta nem eu calcular, porque ele está em excesso, ele está sobrando, ok? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Mais um exemplo. Vou apagar de novo. A aula de estequiometria é isso aí. A gente vai lá, lê o problema e vem aqui no quadrinho fazer. Uma massa de 138 gramas de álcool etílico, C2H6O, foi posta para queimar com 320 gramas de O2, em condições normais de temperatura e pressão. Qual é a massa de gás carbônico liberado e o excesso de reagente, se houver? Então, a primeira coisa, o que eu vou fazer? Vou balancear essa minha equação, né? C2H6O foi posta para queimar com oxigênio, produzindo CO2 e água. Vou balancear isso aqui, ele tem a resposta, né? Tenho 2 CO2, 2 Cs aqui, tem que ter 2 Cs do lado de cá. Tenho 6 Hs aqui, tenho 3 aqui, vezes 2, 6. Oxigênios, tem um aqui, mais 2, 3. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, 3 aqui, 7 do lado de lá também. Isso? Tá balanceado. O que diz o meu problema? Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu sempre coloco assim, massa molecular e dado pelo problema. Que daí me impede de confundir as duas coisas. Olha só, qual que é a massa molecular do álcool etílico?
2 vezes 12 do carbono, mais 6 hidrogênios, mais 16 de O. Professora, de onde tu tira esses números? Da tabela periódica, ok? Então, somando isso aqui, dá 46 gramas por mol. Ok? Quanto que foi dado pelo problema? 138 gramas de álcool etílico. O2, 32 gramas. É o O2. Né? Porque eu tenho 2 oxigênios, 2 vezes 16. Sempre levando em consideração a quantidade de vezes que ele se repete. Então, toda vez que eu vou trabalhar com ele, eu vou trabalhar com 3 vezes 32. E qual foi a massa que foi dada? 320. Só organizei meu problema, por enquanto, ok? Se tu quiser botar para todo mundo a massa molecular, melhor ainda. Tu agiliza o processo mais ainda. Então, vamos lá. Agora eu vou relacionar. Vou ver se tem alguém em excesso. 1 mol de álcool etílico está relacionado com 3 mols de O2. Transformando isso em massa, 46 gramas por mol vezes 3 vezes 32 gramas por mol. Quanto que foi dado? Eu vou usar aqui os 138 gramas do álcool etílico, X. X vai ser igual a 288 gramas de O2. Quanto que eu tinha? 320. Logo, o meu O2 está em excesso. Se ele está em excesso, quem que está limitando? O meu álcool etílico. Então, para o resto das minhas equações, eu vou utilizar sempre álcool etílico. Ok? E pergunta ali, né? Qual que é a massa de gás carbônico? Qual que é a massa deste cara aqui? Ó, se eu tivesse já feito a massa molecular, eu ia ver ali. 2 vezes 16 mais 12, 44, né? Do gás carbônico, 44 mol por grama. Mas eu tenho que levar em consideração o seu coeficiente estequiométrico, que é 2. Então, agora eu vou relacionar. Quem que é o meu reagente que está limitando? 1 mol do meu álcool etílico está se relacionando com 2 mols, está produzindo 2 mols de CO2. Ou seja, 46 gramas por mol está relacionado com 2 vezes 44 gramas por mol de CO2. Quero saber a massa de CO2 produzida com 138 gramas que me foi dado pelo problema. X vai ser igual a 264 gramas de CO2 são produzidas utilizando 138 gramas de álcool etílico. O excesso de reagente, se houver, como é que eu calculo? Bom, quem que está em excesso? Este cara aqui. 288 é o que eu preciso para a minha equação. Quanto que eu tinha? 320. Então, massa do excesso vai ser 320 gramas, que me foi dado, menos 288, que realmente vai ser utilizada na minha reação. 320 menos 288, 32 gramas de oxigênio irão sobrar. Ok? Deixa eu abrir para vocês a câmera, né? Seria importante. Ó, então, primeiro eu calculei 1 mol de álcool etílico para 3 mols de oxigênio para ver aqui quem estava em excesso. Transformando mol para grama, 46 gramas para 3 vezes 32. 138 me foi dado, 288 gramas de O2 eu precisaria. Quanto que eu tenho? 320. Logo, ele está em excesso. Sempre vou usar o limitante. Então, se o O2 tem excesso, o outro é o meu limitante. Então, álcool etílico é o meu limitante. 1 mol de álcool etílico está formando quanto de O2? De CO2? 2 mols de CO2. 46 gramas por mol, que é a massa molecular dele, para 2 vezes 44. Olha só,
Tenho 44 gramas por mol, é de 1 CO2, mas eu tenho 2. Então, 88, né? 138 foi quanto me foi dado de álcool etílico, então 264 gramas de CO2 serão formados. Quanto vai sobrar? Bom, eu tinha 320, eu só uso 288, logo 32 gramas sobrarão nessa minha reação. Ok? Se vocês forem ver, lá no meu próprio slide tem também essa equaçãozinha, ó, calculando a massa de gás carbônico formada pela quantidade de reagente limitante, 264 gramas de CO2. A massa em excesso, né, 32 gramas. Vamos para mais um. Gente, é sempre importante vocês, durante essa aula, irem acompanhando, irem botando pause, acompanha, tenta resolver, depois volta, tá? Então, o metanol C3, CH3OH pode ser produzido pela reação de monóxido de carbono e hidrogênio. Então, vamos lá. Monóxido de carbono, CO mais hidrogênio, resultando em metanol. O que vai me dizer por enquanto? Vou botar aqui massa molecular e o que é dado pelo problema, para a gente se organizar e eu consigo minimizar a tela. Então, é dado pelo problema 356 gramas de CO, e 65 gramas de O2. Ele quer saber primeiro quem é o reagente limitante e depois a massa de CO2 que pode ser produzido e quanto de excesso que sobra. Então, vamos lá, montei o meu problema. Primeira coisa, posso trabalhar já com a equação assim? Nine. Por quê? Porque não está balanceado. Tem um carbono aqui, beleza. Um oxigênio aqui, um oxigênio aqui. Mas eu tenho 4 hidrogênios no meu produto, então tem que ter 4 nos meus reagentes. Então, vamos lá. O que me foi dado, eu já tenho. Agora eu vou calcular as minhas massas moleculares para não me perder na organização. Gente, é opcional, tá? Quem quiser fazer, faz. Quem não precisar, acho que não precisa, não precisa. 16 mais 12, 28 gramas. É a minha massa molecular de CO. De hidrogênio é 1, mas eu tenho 2, então 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4. Vou botar igual, seguindo a mesma, mas a forma do problema anterior, eu tenho que sempre considerar meu coeficiente estequiométrico. É grama por mol, né, gente? Porque é massa molecular. E do meu CH3OH é 32. 32 gramas por mol. 12 mais 3 mais 16 mais 1. Então, agora eu queria saber se alguém está em excesso. Como é que eu faço isso? Como é que eu calculo quem é limitante e quem é excesso? Relacionando os meus reagentes, né? 1 mol de CO reage com 2 mols de H2. Transformando isso em massa, 28 gramas por mol de CO, estamos relacionando com 2 vezes 2, sempre considerando o meu coeficiente estequiométrico. Então, 4 gramas. Vou usar aqui os 356 gramas de C, vão para X. Então, quanto que eu precisaria? 50,85 gramas de H2. Então, seriam necessários 50,85 gramas. Quanto que eu tenho? 65. Tenho 65 gramas. Logo, está em excesso. Com isso, quem é meu reagente limitante? Limitante vai ser CO. Ok? Então, para eu calcular a massa de metanol produzida, de que dados eu vou partir? Sempre do meu limitante, CO. Então, 1 mol de CO, do meu limitante, estão transformando quantos mols de metanol? 1 mol de CH3OH.
28 gramas por mol, estou relacionando com 32 gramas por mol. 356 gramas foi que me foi dado, vão formar quanto de metanol? Então, 356 vezes 32 dividido por 28, 407 gramas de CH3OH serão produzidos. Então, a primeira questão foi respondida. Qual seria o excesso? Quanto que ia sobrar de algum reagente se tivesse em excesso? Bom, eu vou utilizar 50,85 e eu tinha 65 gramas. Então, 65 menos 50,85, 14,15 gramas de excesso de H2 irão sobrar. Ok, gente? Vocês estão vendo que eu tenho que acertar o balanceamento para eu conseguir acertar os meus cálculos, tá? Então, vocês têm que treinar bastante essa parte da disciplina, né? Do balanceamento. Vamos lá, vamos voltar aqui para o meu slide. O melhor de dar aula EAD é que agora o vizinho está cortando grama. Mas vamos lá. Rendimento teórico e rendimento percentual. Tá. Rendimento teórico. Quantidade máxima produzida. Valor obtido através de cálculo estequiométrico. Valor real. Rendimento real. O que foi produzido de fato na planta de produção ou reator. Rendimento percentual vai ser igual ao rendimento real dividido pelo teórico vezes 100%. Como você já sabe que eu não gosto muito de fórmula pronta, vamos tentar fazer por regra de 3, né? Então, vamos lá. Reagiu-se completamente 2 gramas de gás hidrogênio com 16 gramas de gás oxigênio, produzindo 14,4 gramas de água. Calcule o rendimento real dessa reação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se a minha equação está balanceada. Com quem que eu estou trabalhando aqui? O2 mais H2 mais O2, resultando em água. Isso? Vamos lá. Vou botar aqui minha massa molecular e o que me foi dado pelo problema até então. Primeiro, balanceamento, né? 2 hidrogênios aqui, 2 aqui, 2 oxigênios. Opa, 2 oxigênios aqui também. Com isso, um 4H, então 2, 2. Beleza. Vou diminuir de novo aqui para a gente poder trabalhar no quadro. Massa molecular da água, 2, né? 2 do hidrogênio. 2 vezes 1, 2, vezes 1, 4. 4 gramas por mol. O2 tem apenas um aqui, mas 16 gramas cada um, 32, porque você tem 2 gramas por mol. Da água, 2 vezes 18 gramas por mol, que é a massa molecular dela. Quanto me foi dado no problema? 2 gramas de H, reagindo com 16 gramas de O2 para produzir 14,4 gramas de água. Então, o primeiro que eu vou olhar é se eu tenho algum reagente limitando essa minha equação. Como é que eu faço isso? Eu trabalho com os reagentes. 2 mols de H2 reagem com 1 mol de O2. Quanto eu tenho? 4 gramas por mol de água, de hidrogênio, 32 gramas por mol de O2. 2 gramas é o que foi dado pelo problema, X é o que eu precisaria. 32 vezes 2 dividido por 4, 16 gramas de O2. Opa! Quanto que eu tenho? Exatamente 16 gramas por mol. Então, não está em excesso, não está limitando. Opa! Vamos ver se eu utilizasse o oxigênio. 2 mols segue o mesmo princípio. 2 mols de H2 relacionados com 1 mol de O2.
4 gramas eu relaciono com 32 gramas, mas agora, em vez de usar o 2 lá, eu vou usar aqui o 16. Só estou fazendo isso para checar se realmente está correto. 16 vezes 4 dividido por 32, x vai ser igual a 2 gramas de oxigênio, de hidrogênio. Então, logo, realmente é o que eu tenho, logo, nenhum está em excesso. Nesse caso, posso usar qualquer um dos meus dois reagentes para a produção de água. Então, qual foi a produção de água? Vou usar o hidrogênio aqui que está na frente. 2 mols de H2 produzem 2 mols de água. 4 gramas por mol é minha massa molecular, vezes 2 vezes 18. Estou considerando aqui, ó, sempre meu cálculo estequiométrico. Quanto que eu tenho? 2 gramas. Quanto que foi produzido realmente pela minha reação? 18 gramas de água foram produzidos. Foram produzidos na minha reação. O que dizia lá no meu problema? Qual que era o rendimento se fosse produzido 14,4, né? Então, vamos lá. Vou só tirar aqui esse cálculo de checagem aqui para a gente calcular. A gente pode usar a fórmula aquela, que é percentual real dividido pelo teórico, vezes 100. Ou eu posso simplesmente dizer que 18 gramas são meu 100%. 14,4 que me foi dado é quanto de rendimento? X vai ser igual a 80% de rendimento. Então, se eu não tivesse nenhuma perda durante o meu processo, eu teria que ter produzido 18 gramas, partindo de 2 gramas de H e 16 gramas de O. Tá? Eu devia ter produzido 18, mas eu só produzi 14,4. Então, eu tive uma perda de 20%, com isso meu rendimento real foi de 80%. Gente, 80% é muito rendimento, tá? É muito bom para uma empresa. Normalmente fica bem longe disso o rendimento real, tá? Então, vamos voltar lá para o slide para a gente fazer mais uma. Então, vou sempre começar, ali já botei uma colinha, ó. Começo montando a minha equação, que está trabalhando meu problema. E aí, determino se há algum reagente limitante, determino o número de mols do reagente limitante e depois determino o rendimento percentual conforme a equação dada ou, considerando que a minha equação está certa, né, quanto ao máximo que eu poderia produzir e o quanto realmente foi produzido na minha planta. Então, a gente viria aqui, né, que não teria ninguém em excesso, que ambos iriam produzir 18 gramas de água. E aí eu poderia calcular, né, o meu rendimento real pela fórmula, ou então fazendo os 18 gramas, são 100%, e 14,4x. Vamos para mais uma. Um químico efetua síntese de tricloreto de fósforo misturando 18 gramas de fósforo com 35 gramas de Cl2 e obtém 42,4 gramas de PCl3. Calcule o rendimento percentual para esse composto. Fui legal com vocês ali, já botei, né, a equação e já balanceei. Vamos ver se está balanceada mesmo, né? Formando PCl3. 4 P's. Opa, é só P aqui. 2 P's aqui, 2 P's aqui, 6 cloros, 6 cloros. Beleza. Vou colocar minha massa molecular dos meus compostos e o que me foi dado pelo problema para me organizar. Então, 2 P's, 62 gramas por mol. 2 Cl's, mas eu tenho quantos? 3 vezes 35,5, que é cada um. 35,5 vezes 2, 3 vezes 71. E a massa molecular aqui dos meus 2 vezes P vezes 6 Cl's, 275 gramas por mol.
Já considerando ali, deixa eu já botar o número direto aqui, 2 vezes 71 também, 3 vezes 71 aqui também, dá 213. Pronto, já levei em consideração os meus coeficientes estequiométricos, tá? Quanto que me foi dado? 12 gramas de P, 35 de CL, e disse que com isso eu produzi 42,4 gramas de PCl3. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que ver, né? Ah, tá balanceado. Ok, tá balanceado. Agora eu vou ver se tem alguém limitando. Que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Relacionando os meus reagentes. 2 mols de P reagem com 3 mols de Cl2. Isso em massa é 62 gramas. Estão se relacionando com 213 gramas. Quanto me foi dado? Vou usar o fósforo, que está em primeiro ali. Quanto? 12 gramas produziriam X Cl2. Então, produziria 41,22 gramas de Cl2. Tenho 41,22 gramas de Cl2? Não, tem apenas 35. Então, ele vai ser o meu limitante de reação. Quando acabar meus 35 gramas, acabou minha reação. Para saber quanto foi produzido, então, vou usar quem? Sempre meu reagente limitante. Então, 3 mols de Cl2 produzem quanto? 2 mols de PCl3. Transformando isso em massa, 213 gramas se relacionam com 275 gramas. Quanto que eu tenho? 35 gramas. Vão produzir X. Então, meu X vai ser igual a 45,18 gramas serão produzidos. Ou seriam produzidos, né? Se meus reatores, se minha empresa tivesse com 100% de rendimento. Ok? Então, posso usar a fórmula, né, do teórico dividido pelo rendimento real dividido pelo teórico vezes 100, ou eu posso, né, prever que o meu número maior vai ser 100%. Nunca vou produzir mais que 100%. Ou que se eu tivesse tudo funcionando, seguindo apenas minha estequiometria, este meu número aqui de produção de 45,18 gramas seria o meu 100%. Tive algumas perdas e consegui produzir apenas 42,4 gramas. Então, esse vai ser X. X vai ser igual a 93,84%. Ou seja, tive uma perda de menos de 7% do meu teórico, na minha empresa, na minha planta piloto aqui. Ok? Então, números muito bons, tá? Vamos lá, vamos continuar. Ó, 93,8, arredondando ali. Mais um para a gente treinar. Vocês estão vendo que a gente precisa do reagente limitante para saber quanto que eu consigo produzir realmente na minha planta. Estequiometria é sempre assim, uma coisa puxando a outra. Numa reação de produção de amônia, reagiu-se 360 gramas de gás hidrogênio, H2, com uma quantidade suficiente de gás nitrogênio, N2, gerando um rendimento de 20%. Qual é a massa de amônia obtida? Vamos lá, vamos produzir amônia. N2 mais H2 produzindo NH3. Primeira coisa, balancear a minha equação, né? Tem 2 N's aqui, eu tenho que ter 2 aqui. 2 aqui. 2 vezes 3, 6. 3 aqui, está todo mundo balanceado e feliz. Vamos lá, massa molecular e o que me foi dado pelo problema.
2 N's, 28 gramas por mol. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6 gramas por mol. Já estou considerando o meu coeficiente estequiométrico, tá, gente? 2 vezes NH3, 14 mais 3, 17, vezes 2, 34 gramas por mol. Quanto me foi dado pelo problema? Diz que numa reação de amônia reagiu os 360 gramas com uma quantidade suficiente de N, gerando um rendimento de 20%. Ok. Então, vamos lá. Se está me dizendo aqui que eu tenho uma quantidade suficiente, quer dizer que não tem ninguém em excesso. Okay? Então, eu consigo calcular a massa de N. Então, quantidade suficiente quer dizer que ninguém tem excesso. Como é que eu calculo a massa que eu preciso de produção de NH3? Utilizando o que me foi dado aqui, completinho, que vai ser o hidrogênio, sendo que eu estou considerando todo mundo quantidade suficiente, ninguém em excesso. Então, como é que eu relaciono? 3 mols de H2 vão formar 2 mols de NH3. Isso transformados em massa, 6 gramas para 30, que estão relacionados com 34 gramas. Quanto me foi dado? 360 gramas vão produzir X. X vai ser igual 360 vezes 34 dividido por 6. 2.000, opa, essa canetinha aqui tá ruim, vou tirar ela daqui. 2.040 gramas de NH3 seriam produzidos. Teoricamente, por quê? Porque eu estou seguindo o meu cálculo estequiométrico. E o que dizia lá? Que eu tive apenas 20% de rendimento. Então, quanto de massa foi produzido? Bom, se fosse 100% da minha empresa, eu teria que ter produzido 2.040 gramas de amônia. Mas o meu rendimento real foi de apenas 20%. Isso quer dizer que a minha empresa produziu quanto? 20 vezes 2.040 dividido por 100. Aproximadamente 408 gramas de NH3. A minha empresa teve um rendimento de 20%. Ok? Agora vocês viram que o cálculo inverteu e a gente precisava um pouco de interpretar o problema, tá? Opa! Então, ali, 408 gramas de amônia foram produzidos. Gente, era isso. Essa parte, assim, ela é bem tranquila, mas a gente tem que sempre começar vendo qual é a minha equação química que a gente está trabalhando. Se ela está balanceada. Se sim, tem reagente limitante? Se sim, quanto? Né? Quem é o limitante? Porque é ele, quando ele terminar, acabou a minha reação, acabou a produção do meu produto. Tá? Então, eu sempre vou trabalhar com ele. E aí, tendo esses dados, eu sempre consigo, né, relacionar meu número de mols com massa. Tá bom? Eu vou deixar mais uns exercícios para vocês lá no Moodle. Tchau, tchau. Até a próxima aula.